E é dessa forma que essa lei funciona. Essa lei é como a matemática. É impossível dar errado se nós fizermos as coisas da forma que tem que ser feita. É impossível 2 mais 2 não dar 4. É impossível 1 mais 1 dar 3. É impossível. Olá pessoal, aqui quem fala é Wesley Queiroz. Eu queria primeiramente começar pedindo desculpa para vocês. Tem muitas coisas que têm acontecido em minha vida. Eu não considero como uma desculpa, eu cobro muito de mim mesmo. Os organizadores aí do canal, eles sabem como eu sou. Eu não aceito isso como uma desculpa, mas muitas coisas têm acontecido assim, em uma forma muito rápida em minha vida, em tão pouco tempo. Eu peço desculpa para vocês porque nós temos um público e às vezes eu nem imaginava, mas esse público, tem muitas pessoas desse público, pequeno público que nós temos, pequeno público por enquanto, essas pessoas estão sendo mudadas, essas pessoas estão sendo transformadas. Isso é o que nós sabemos, porque elas falam para nós. As pessoas mandam mensagem: nossa, muito obrigado pelo conteúdo que vocês têm postado, tem me ajudado, eu tentei várias entrevistas, várias entrevistas, depois eu assisti o seu vídeo, no outro dia eu recebi 2 propostas de 2 empresas ao mesmo tempo, e eu era tão pessimista. Outras pessoas falam: nossa, eu estava tão para baixo, agora eu estou tão animado. Isso é muita responsabilidade que fazemos aqui, então eu queria pedir desculpa para vocês, isso não vai acontecer mais, mas esse ano começou numa avalanche, e para mim, graças a Deus, tudo tem acontecido assim, de uma forma tão extraordinária, tão grande. Hoje o assunto será lei da atração, como muitos conhecem, mas eu chamo de lei da criação. Hoje falarei desse assunto bem diretamente, certo? Sem nenhum arrodeio. Estou muito ansioso, muito feliz para poder compartilhar essas experiências com vocês. Eu tenho certeza que se vocês fizerem da forma que eu vou falar para vocês, tudo na vida de vocês vai começar a mudar. Não é por causa que eu estou falando que funciona, é porque isso é real, né? E eu pratico isso, por isso que eu estou passando o que eu estou vivendo na prática, não só ouvindo as pessoas falarem, né? Não só vendo em livros, internet, não é só isso, eu pratico e funciona pra mim. Então é uma coisa muito rica, muito, sabe, o dinheiro não consegue comprar isso, sabe, nem o dinheiro consegue comprar. Bom, o que é a lei de atração? A lei da criação, eu chamo de lei da criação. Para quem é científico, gosta dessa área de ciência, eu gosto dos dois, né? Não vou criticar nenhum dos lados, não estou criticando. Eu gostaria que você também não criticasse essa questão, mas alguém é cristão, ou outro é religioso, outro é católico, isso tudo é igual, entendeu? No sentido assim, o foco é um só. Lei da criação, lei da atração. A ciência conhece isso como algo que você coloca a sua atenção, né? Você quer algo. Eu quero conhecer um cara, eu quero conhecer um homem, eu quero conhecer um país, eu quero ter um carro, eu quero trabalhar naquele local. Então eu quero aprender instrumento, eu quero aprender um violão, eu quero aprender uma bateria. O que quer que seja que você quer. A ciência fala que se você focar naquilo que você quer, qualquer coisa que seja, existe uma substância chamada, a ciência chama de substância amorfa, certo? Essa substância, ela é viva. Vou só resumir o que a ciência fala. Que está em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma massa que ninguém consegue ver. Existem algumas pessoas no planeta que têm a sensibilidade de identificar essa massa. O que é essa massa? Essa massa, ela está aqui, essa substância é uma substância. Ela pensa, e ela escuta e ela vê. E essa substância, a ciência fala que ela pode trazer qualquer coisa para a pessoa, se a pessoa usar essa substância. Como? Usar ela com o coração. Se você colocar a sua atenção em algo, não importa eu não estou falando de religião, estou falando da ciência, primeiramente. Então assim, se você colocar a sua atenção em alguma coisa, trazer sentimento, você tenha sentimento, você pense naquilo com um sentimento, você coloca no seu coração: eu vou conseguir aquela vaga de trabalho, eu vou comprar aquele carro, eu vou viver naquele país, eu vou conhecer aquela pessoa, eu vou me relacionar com aquela pessoa. Tudo que você colocar na sua mente e colocar na mente e descer para o coração, você colocar sentimento naquilo, essa substância é uma coisa automática, real. Muitas pessoas não acreditam nisso, quem não usa, eu uso e funciona, entendeu? Às vezes as pessoas podem achar que, entendeu? Do mais simples ao maior, da coisa mais simples ao estrondoso, isso tem funcionado comigo, certo? Hoje eu consigo, entre aspas, manipular, como eu já falei em outros vídeos. Por que manipular? Porque hoje eu conheço que essa substância existe, e quando eu quero algo,
Antes eu fazia inconscientemente, hoje eu faço consciente que ela existe e inclusive vem mais rápido do que eu posso imaginar, o que eu peço, porque antes eu era inconsciente, eu fazia, eu usava essa substância, eu queria algo, colocava no meu coração, mas eu não sabia que funcionava isso, entendeu? Então o processo hoje aumentou a velocidade porque eu conheço e eu pratico da forma que eu vou falar para vocês aqui. Ok, essa forma da ciência, né, eles falam dessa substância. Na forma religiosa, né, nós sabemos que existe Deus, Criador, e Deus deixou isso para nós. Essa substância é Ele. Né? Essa substância pensa, vê, né, ela sente. Mas na religião ele fala que tem Deus, Ele deixou a fé, Ele deixou muitas coisas boas para que nós façamos o que Jesus fez na Terra, enfim. E maiores ainda. E como? Usando essa substância. Incrível, né? Muitas pessoas não conhecem isso, mas isso funciona. Por que eu falo muitas pessoas? Porque se você for se você entrar na rede social, no YouTube, quase ninguém vai estar falando isso. Eu sei porque eu pesquiso pessoas, estudo livros, muitos livros, pessoas que falam disso, livros, vídeos. Então assim, existe um grupo bem pequeno no planeta Terra que estuda sobre isso, pratica isso, tem as coisas, né? Geralmente, por eu acompanhar bastante, geralmente a maioria dessas pessoas que são muito bem financeiramente, muito queridas, muito assim, no auge, né? A maioria dessas pessoas de sucesso, estou falando de pessoas de sucesso, aquela pessoa que, nossa, você não consegue imaginar como aquela pessoa chegou lá em cima. A maioria dessas pessoas, elas usam isso conscientemente, elas estudam sobre isso, entendeu? Geralmente as pessoas que têm mais, ela tende a atrair mais para ela. E quem tem menos, atrai menos, porque pensa no menos. Porém, quem está no menos e muda a mente para o mais e começa a pensar no mais, você vai começar a ir para o mais. E quanto mais você vai para o mais, para cima, você começa a atrair coisas de cima. Entende? Eu estou falando no nível figurativo aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, isso é a forma religiosa que eles ensinam que existe Deus, enfim, que existe a fé. De tudo que eu estou vivendo na minha vida, posso dizer para vocês que eu estou usando essa lei. É uma lei que não falha. É impossível você não ter os resultados fazendo da forma que tem que ser feito. Quando eu tinha 12 anos, eu morei na Inglaterra. E foi muito bom, um período muito bom da minha vida, maravilhoso. Quando eu voltei da Inglaterra para meu país, para o Brasil, nossa, eu sentia muita falta de lá, nossa, eu falava, nossa, um dia eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que voltar para fora do país. Não é que eles são melhores, mas é um sonho que eu tinha de sair do Brasil de novo, para vir ou para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Tinha que ser um desses dois lugares, porque eu sei que tem mais ou menos kind of the same thing. Eles vivem mais ou menos a mesma lifestyle, estilo de vida. São primos, né, aparentemente. Então assim, eu queria ver, e eu colocava isso na minha mente, eu ficava vendo fotos dos Estados Unidos, olha só, eu tenho que contar esse tipo de conteúdo bem específico, né, me desculpem se o vídeo ficou um pouco longo, mas isso é pra motivar você. Então eu não imaginava isso de lei da atração, isso foi quando eu tinha 13 anos, eu cheguei no Brasil com 12, mas a vida toda. Aí eu via foto, aí eu via a música do Maroon 5, todos esses cantores americanos ou britânicos, aí eu ficava pensando, ai meu Deus, eu queria tanto voltar para esse lugar, e ficava imaginando na minha mente, eu coloquei aquilo na minha mente, e no meu coração, mas sem querer, eu não sabia que eu estava usando essa lei, mas eu chamei a atenção dessa substância morta, e enfim, olha só o que eu vou ser bem específico, eu comecei a baixar muitas fotos da bandeira da Inglaterra, da bandeira dos Estados Unidos, das ruas, das casas, não tem nada a ver o que eu estava fazendo. Quem vê pode achar que não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Eu baixava, eu ia no Google e ficava lá horas e horas baixando, eu só baixava isso. E baixava músicas britânicas, eu colocava músicas britânicas, British music, ou whatever. Meu estilo é um estilo black music, eu curto soul, black music, enfim. E eu sempre baixava esse estilo musical, sabe? Eu não sabia o porquê, mas eu amo isso. Então assim, aí eu colocava aqui, isso eu tinha 12 anos. A vida toda, quem me conhece, quem está no Brasil hoje, ou quem já saiu do Brasil, e quem me conhece em raiz, de pequenininho, depois que eu cheguei de fora, do exterior do Brasil,
sabe que a vida toda eu quis sair do Brasil de novo. Sabe porque eu falava, nossa, não vejo a hora de sumir daqui. E meu pai tinha hora, pessoal, e meu pai falava assim, meu pai ouvia aquilo ali, ele criticava, mas ele não criticava, ele questionava. E eu não sabia o que responder pra ele. Se ele tivesse assistindo esse vídeo aí, eu não sei se ele vai lembrar, mas ele falava assim, tá, você quer sumir daqui. Ele via eu falando com meu irmão, ou no WhatsApp, ou whatever, qualquer lugar que seja, eu falava com alguém. Nossa, eu tô aqui no Brasil, mas eu não vejo a hora de sair daqui. Porque eu não me vejo aqui no Brasil, eu não sei porquê, eu quero sair daqui. E eu ouvindo aquelas músicas, me imaginava, olhando as placas de stop, era desse jeito que eu imaginava, sem exagero nenhum. Eu me imaginava na I-4, que é uma avenida que tem aqui, eu não sabia que o nome era I-4, mas eu imaginava uma avenida longa, assim, uma avenida bem comprida, bem longa, com as placas, assim, highway, sabe? E eu via nos filmes e ficava imaginando ali, ouvindo a música do Maroon 5. Então eu ficava ouvindo as músicas, essas músicas em inglês, enfim. E teve uma hora que eu falei assim, nossa, eu tenho que ir pra lá, assim, sabe? Eu ficava falando e as pessoas que me conhecem sabem que a vida toda eu falei, nossa, eu vou viajar, um dia eu vou viajar. Eu falava, eu era bem assim, eu sou muito elétrico, As pessoas nunca conseguem ficar paradas perto de mim, assim. É o meu jeito, eu sou assim. Então eu falava numa alegria assim, mas eu vou pra lá, Aí meu pai ouviu e falou assim, mas o que você tá fazendo pra ir pra lá? O que você fez? Eu fiquei sem resposta pro meu pai, ele perguntou isso umas 2 ou 3 vezes pra mim. E eu fiquei sem resposta, eu falei, eu tô querendo ir, eu não sei, chegou uma hora que eu vou ir. Eu não sabia o que falar pra ele, realmente eu não sabia como eu ia vir. Mas eu sabia que eu ia vir, que eu tava louco pra vir pra cá. Ou pra Inglaterra, que seja, né? Mas era pra um desses 2 lugares. E eu desejava, eu nunca tinha visto nos Estados Unidos, eu desejava, assim, uma coisa que era uma coisa assim, eu era obcecado por aquilo ali, sabe? Eu só ficava falando nisso, assistindo filme em inglês, tudo que era relacionado a isso, eu ficava na minha mente martelando, enfim. Um dia, minha mãe chegou pra mim e falou assim, Wesley, uma pessoa ligou pra ela, acho que tinha desistido de comprar uma passagem pra vir pra Orlando, desistido de tudo, de vir, não deu certo pra pessoa vir. Pelo pouco que eu sei, foi assim, a pessoa ligou pra minha mãe e perguntou se tinha alguém que queria viajar pra lá, se alguns filhos dela, ou ela, ou assim, enfim, viajar pra Orlando pra ficar 10 dias lá, porque era o tanto de tempo da passagem que estava. Aí minha mãe cheguei em casa, ela falou, Wesley, você vai para os Estados Unidos, nossa, você vai para os Estados Unidos, ela falou desse jeito pra mim. Aí ela falou assim, você vai ter que se arrumar, vai ter que arrumar suas malas, tudo, porque você vai daqui a pouco, tipo assim, vai poucos dias. Nossa, eu vibrei mais do que a torcida do Flamengo quando o Flamengo faz um gol. Ou o Corinthians, ou o São Paulo, enfim. Vibrei muito, imagina, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei todo alegre, aí já fui tirar o visto, eu não tinha visto, mas eu tinha o passaporte, né? Eu não tinha tirado o visto ainda, e fui confiante para tirar o visto, nossa, falei, não, eu já passei. Eu sempre fui confiante no que eu fui fazer, sempre, tive autoconfiança, nossa, e eu gosto disso, você se sente seguro em tudo, eu sou seguro em tudo, eu posso dizer pra vocês, eu não tenho, é óbvio que eu sou humano, tem coisas que eu, tipo assim, tem coisas que ainda você vai se adaptando, mas na maioria das coisas, entendeu? Na maioria das coisas da vida, eu sou muito seguro e eu gosto disso, né? Eu gostaria de passar essa segurança pra vocês também, pra quem não tem. Enfim, autoconfiança. Então assim, eu fui lá, me arrumei, enfim, hoje eu moro aqui, né? Hoje eu moro aqui, eu nunca tive um carro, eu tenho meu carro. Isso não eu não estou falando isso pra me engrandecer, não é nada disso. É pra motivar você, que você não já pensou em ter alguma coisa que você nunca teve, que é possível, é esse o intuito do vídeo, é óbvio, né? Então assim, eu tenho minhas coisas, eu moro no meu apartamento, então assim, eu tenho minhas coisas de pouquinho e cada vez vindo mais, porque quem tem um pouquinho e sabe usar a cabeça, ele multiplica, ele vai multiplicando, né? Quanto mais a pessoa tem, mais ela consegue ter, né? Meu pai sempre falava, a água só corre para o mar. A água nunca sobe ladeira, ela só corre para o mar. Então assim, tem o rio, né? O rio ele só solta lá para o mar. Quanto mais água o mar tem, mais chega para ele. É tipo assim. Então por isso que muitas pessoas economizam dinheiro e elas continuam pobres. Eu nunca entendi isso. Hoje eu entendo estudando esse tipo de conteúdo. Porque e outras pessoas que gastam, elas cada vez têm mais, né? Tudo é a forma do que a pessoa pensa. Não adianta você salvar muito, mas não ter uma mentalidade de rico, né? O rico, ele é rico cada vez mais, começando aqui na mente,
Porque ele pode gastar o tanto que ele quiser, mas ele sabe o que fazer para ter o triplo mais, né? Ou muito mais. Então, assim, essa é a forma. Então, assim, tudo que tem acontecido comigo, eu estou usando a lei da atração. Tem acontecido por causa da lei da atração. Para mim, é muito grandioso para mim, né? Isso é, assim, eu falo com alegria, eu falo com muita alegria nesse momento aqui para vocês. Com um espírito muito leve, com um espírito muito feliz. Desde quando eu me entendo por gente, desde 7, 8 anos, acho que 8, 9 anos, assim, que eu comecei a ter acesso com a internet, ou amigos que tinham acesso com a internet. Meu ciclo de amigos geralmente foi gente mais velha que eu gosto de pessoas mais maduras que eu, para poder me relacionar. Sempre uma dica para você que é jovem, sempre, ou até você que não é tão jovem ainda, mas sempre se relaciona com pessoas mais velhas, ou pessoas que têm mais experiência que você. Às vezes tem pessoas que têm a sua idade, mas têm mais experiência que você. Sempre se relacione com pessoas que vão acrescentar mais na sua vida, certo? Nunca, tente assim, não por exaltação, mas tente nunca se colocar próximo, se envolver muito com pessoas que sabem menos que você, igual ou menos que você, entendeu? Porque você sempre é bom você aprender mais, você agregar, né? Essas pessoas mais experientes, essas pessoas só tendem a agregar na sua vida. Então, assim, coisas boas ou experiências, assim, para você, eles já passaram de ruim ou bom, eles agregam na sua vida. Então, assim, você tem uma chance, uma oportunidade muito grande de não fazer errado como eles fizeram. Ok, então, assim, a vida toda eu curti, eu gosto de música, né? Eu não sou profissional em música, mas eu amo música, eu amo o que eu faço, o pouco que eu aprendi, estou aprendendo. Eu gosto, me sinto bem fazendo, cada vez estou aprendendo mais. Sempre gostei de um ritmo musical, de um estilo musical que chama Black Music, música negra, né, em português, música negra. E eu sempre gostei dessa pegada, desse estilo musical, eu toco instrumentos, né. E aí quando eu vim para os Estados Unidos, comecei eu ouvi um Ty Tribbett também, né, tem o Ty Tribbett, que ele é de agora, da geração mais nova. Eu conheci o Ty Tribbett, eu fui num lugar uma vez, ele tava lá, eu conheci ele, hoje eu sou assim, hoje ele é meu pastor, ele é meu líder. Eu fiz uma audição musical para cantar junto com ele no back vocal dele, no coral, né? Ele também é a mesma linhagem musical, enfim. Eu fiz o teste e passei no teste, né? Ele me analisou, o Ty Tribbett me analisou, e eu passei, né? E eu fiquei muito feliz quando eu passei também, porque eu também ouvia ele lá do Brasil, eu ficava ouvindo a vida toda, depois eu dei um abraço, hoje ele é meu amigo. Eu falo com ele, dou um abraço nele, assim, a gente fala direto. Eu falo, você não sabe, até hoje você não sabe como eu sou feliz de estar aqui com você, a vida toda eu ouvi você, sua música, eu nunca imaginei que eu ia ver você um dia, de graça, eu canto com você, entendeu? Isso pra mim é grandioso, entendeu? Enfim. Então, assim, ele morava em Nova Jersey, olha só como as coisas são, a lei da atração. Nós nos atraímos, tipo assim, eu atraí ele, né? Ou eu poderia ter ido para New Jersey, ou ele veio para Flórida, né? Eu moro na Flórida, ele veio depois que eu já estava aqui, ele veio depois. Agora ele mora aqui, em Orlando, na minha cidade, entendeu? A cidade que eu moro. E eu sempre ouvi um cantor, assim, que pra mim ele é mais assim, não só pra mim, mas quem curte o mesmo estilo musical que eu, até as pessoas que não curtem, que conhecem ele, esse homem é um homem muito assim, ele só de música, ele tem, só nessa área, 40 anos, profissionalmente cantando nessa mesma coisa. Assim, 40 anos não são 40 dias nem 40 meses, né? Então assim, ele tem muita experiência, o nome desse homem é Fred Hammond. E eu tive a vida toda pensando nesse homem, nas músicas dele. Falei, nossa, meu Deus, como que eu gostaria, no Brasil ainda, hein? Como eu gostaria de ir num show desse cara. Ele só foi uma vez no Brasil, e a vez que ele foi no Brasil, eu não estava em São Paulo, eu estava em Alagoas. Então assim, eu não consegui ir no show dele. Ele é como se fosse o pioneiro dessa música, né, da nossa geração aqui. Os cantores que são abaixo dele chamam ele de King, de rei, né, desse estilo musical. Porque ele foi aqui, entre aspas, deu origem isso, porque entre aspas, porque teve uns antes dele, mas ele que começou a deslanchar. Aí quando eu vim para os Estados Unidos, eu sempre falei para eles, nossa, eu vim no show desse cara e tal. Nem que eu vejo ele de longe. Depois que eu vim para os Estados Unidos, passou a vida toda acompanhando esse cara, entendeu? A rede social desse homem, nossa, desse cantor, Fred Hammond. E assistindo isso tudo pacientemente, porque as coisas, tudo tem seu tempo, né? Tudo existe um tempo para acontecer, nada acontece assim. Às vezes acontecem as coisas que para nós achamos que aconteceu do nada, mas na verdade teve um tempo para acontecer aquilo ali.
tudo tem a sua hora determinada. Não adianta. Isso é a lei da vida. Esse Fred Hammond foi convidado para fazer um show na igreja dele. No show lá no teatro, né? E eles são amigos e tal. E aí eu fui lá e fui chamado para cantar. Fazendo participações com ele e o Hezekiah Walker, que é outro cantor muito grandioso, muito famoso. E todas essas linhagens de cantores, todos, eu ouvia todos, quando eu ainda estava no Brasil. Eu nem sonhava em vir pra cá. Novo, muito novinho, sabe? Eu já escutava e falava isso. Todo mundo que me conhece como esse estilo meio doido assim. Ah, o Wesley gosta de black. Nossa, cara é viciado, é blaqueiro. E eu fui chamado, pessoal, pra cantar junto com eles. Isso é grandioso. Eu fiz até um post na rede social. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês verem que tudo é possível. Eu vou falar pra vocês o nível... muitas pessoas não conhecem esse pessoal. Pessoas perguntavam pra mim quando eu vi o post. Mas quem é Fred Hammond? Eu vou dar um exemplo aqui que os americanos me deram, inclusive. Eu tinha isso na minha mente, que ele era considerado esse nível. Porque eu vejo ele assim. E os americanos daqui, os americanos mesmo, norte-americanos, eu perguntei pra eles na entrevista, eu falei, com quem você compararia o Fred Hammond? Só pra mim ter uma noção. Se a mesma coisa que eu sinto que ele pode ser comparado. E todos os 4 ou 5, acho que eu falei com uns 5, 6, contando com homem e mulher, todos falaram que ele é do nível do Michael Jackson, assim. Ele falou assim, ó, sabe o Michael Jackson? E isso que eu pensava. Aí depois eu falei pra todos. Toda vez que eu ia perguntar pra um, eu não falava, que eu já pensava nisso. Mas antes de eu perguntar pra todos, eu pensava, eu falei, nossa, ele parece o Michael Jackson no sentido de nível musical. Né? O Michael Jackson é considerado o rei do pop. E esse aí é considerado como o rei do black music, né? Kurt Franklin chama de rei, né? Então assim, que também enfim, toda essa linhagem que eu estou falando aqui é tudo no mesmo assunto. Talvez você não entenda que eu estou falando de música nesse vídeo, não é de música, é uma coisa muito grandiosa. Então assim, já pensou você gostar do Michael Jackson a vida toda e um dia você ser chamado para cantar com o Michael Jackson? Como seria se o Michael estivesse vivo ainda? Ó, o Michael Jackson, então, vai ter um evento dele aqui, então ele gostaria de cantar com vocês aí, você foi escolhido aí, né, pra cantar com ele. Imagina a alegria que você não ia ficar, você ia ficar muito feliz, entendeu? É o rei do pop que tá te chamando, entendeu? E você vê ele, acompanhou ele a vida toda na televisão, agora você vai cantar com o cara pra televisão. Então, isso foi o que tem acontecido comigo durante essas 3 semanas. Eu tava ensaiando, fazendo soundcheck, selecionado pra cantar numa emissora de televisão, entendeu? Então isso pra mim é muito grandioso, uma coisa que eu ouvi, que eu persegui a vida toda. E eu sempre falei, pessoal, sempre acreditei. E eu sempre falei, nossa, eu gostaria de ver ele um dia pelo menos, só um dia de longe, naquela cadeira, num show, qualquer show. Eu ficava sempre na agenda dele, olhando no website dele, olhando onde ele ia fazer agenda, onde ele teria agenda, ou o Ty Tribbett também, mas o Ty Tribbett eu queria ver como show, porque eu lidou com ele assim. Então eu não vi ele fazendo um show. Simplesmente, pessoal, eu acreditei, eu falei, nem que um dia eu vá num show desse homem, eu fique no último banco, né? Aquele banco, se eu não tiver dinheiro, eu pensava tão simples, eu sou muito simples. Eu pensava assim, nossa, nem se eu for no show dele e se eu pagar, sei lá, um valor que não seja tão caro, porque eu imaginava que era bem caro o show dele, enfim, é uma coisa que eu criava minha expectativa. E nossa, eu imaginava, assim, mas eu imaginava, né? Nem pra eu ver de longe, só pra me falar pra todo mundo assim, nossa, eu fui no show do Fred Hammond. E por incrível que pareça, eu não só vi o Fred Hammond de perto, não só fui no show dele, como eu participei do show dele. Eu participei da apresentação dele. Eu cantei junto com ele, né? Filmei ele assim de perto. Nós fomos orientados para não chegar perto dele, porque ele estava concentrado, todo mundo estava concentrado para o evento. Foi televisionado tudo o evento. Então assim, antes nem eles falavam com ninguém e nem nós também não era bom falar com, né, as pessoas. Existem outras pessoas que também tinham o mesmo sonho que eu, certo? Esse mesmo sonho que eu. Essas pessoas, da mesma forma que eu sempre acompanhei ele, essas pessoas conseguiram também. Foi muito gratificante para essas pessoas. Eu fiz a entrevista e falei, ai meu, que privilégio meu, que privilégio assim, sabe? Que privilégio, uma honra. É uma honra para mim ter acontecido isso, porque quem sou eu? Eu não sou nada, né? Se você não for até determinada coisa,
é isso que você quer virar até você. Não adianta, entendeu? É por isso que eu falei no início do vídeo que se você fizer as coisas da forma que tem que ser feita, é como a lei da matemática, né? O livro A Ciência para Ficar Rico fala isso, né? É impossível você colocar 2 mais 2 e dar 5. É impossível. E é impossível você colocar 2 mais 2 e não dar 4. E muitas pessoas que são religiosas, elas falam assim, eu vou orar, e elas oram a vida toda e não entendem que as coisas não acontecem. Porque elas não colocam no coração. Uma vez eu estava falando com um amigo meu sobre isso, e uma mulher era muito doente, né? E ela orava, ela falava com Deus, ela acreditava na ciência, ela acreditava em Deus, ela fazia de tudo. Infelizmente, ela morreu por causa da doença. Foi mais ou menos essa história que ele me falou. Ficou por anos lutando, não sei se foi câncer. E muitas vezes as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer. Muitas vezes nós não entendemos. Mas tudo você tem que colocar com o coração, você tem que fazer com o sentimento. Deus, ele não se importa muito com as suas palavras. Ele se importa com o seu coração. Ele não vê o que está fora. Ele se importa, mas ele não dá valor para aquilo que você fica pedindo, falando. Né? Isso, eu estou falando desse conteúdo tirando do livro A Ciência para Ficar Rico. Se você quiser saber exatamente o que eles falam lá, ou ouça ou leia a Ciência para Ficar Rico. É muito legal, é muito bom, você aprende muito e assim, Deus, ele não se importa muito com você tirar 10 horas falando com ele, oração, essas coisas, para quem é cristão, né? E ele não se importa muito com isso, ele se importa assim de você guardar o segredo para você, o que você quer e focar. Focar como? Mesmo que você não tinha dinheiro. Eu vim pra cá sem 1 centavo. Moro nos Estados Unidos hoje. Morava no Jardim São Norberto. Quem conhece o Jardim São Norberto sabe o que eu estou falando. É no fim do mundo. Eu alimentava os animais na mata. Eu morava no meio da mata, né? E as pessoas acham que é impossível. Eu sou simples. Eu como arroz e feijão, né? Como todos vocês. Não sou nada demais. Mas as coisas que acontecem comigo hoje foi porque eu usei a lei da atração. Conscientemente hoje usando, mas antes eu usei inconscientemente. Mas usei. Infelizmente, muitas pessoas não usam. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu gostaria tanto de morar no exterior. Não só morar no exterior, eu estou dando só um exemplo. Morar no Brasil. No exterior não tem... Não estou falando que aqui é bem, só melhor, aqui é o bom, não. Eu estou falando assim, em qualquer lugar do mundo que você estiver e aplicar isso, né, você consegue se sair. Então é isso. E o Motiva Nós Que Nós fica por aqui e até a próxima. Sucesso! You're confused. Don't